Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um Vamos Falar de Fum. Hoje comigo tenho o António e tenho o Vasco. Hoje vamos fazer uma espécie de avaliação daquilo que foi a primeira metade, mais um bocadinho da época de 2020 do Campeonato do Mundo de Fórmula 1 e vamos também falar de algumas outras novidades que aconteceram esta semana. Vasco, começava por ti. Este ano 2020, 9 corridas, 4 vencedores diferentes, isto apesar de um domínio intenso da Mercedes, e estamos agora num pequeno interregno antes de recomeçar com o Grande Prémio de Sochi já este fim de semana. Como é que estás a ver esta época de Fórmula 1? Quais são os teus pontos positivos e negativos até agora? Os meus pontos, para já, é muito saudável voltarmos a ter Fórmula 1 depois do confinamento e que, de alguma forma, nos vimos todos com uma situação única e até, de alguma forma, com algum receio de não termos Fórmula 1 este ano. Portanto, foi muito saudável voltarmos a ter corridas e a ter, de alguma forma, competição. Em termos de aspectos positivos, e eu sei que vou ser um bocadinho polémico com isto, apesar de não ser fã, eu acho que uma das coisas que está a acontecer de positivo este ano é que o Lewis Hamilton está a ter um desempenho extraordinário em termos do que é o piloto e o carro em si, ou seja, a Mercedes mais uma vez construiu um carro bastante bom e o Lewis Hamilton tem de alguma forma aproveitado todas as oportunidades que lhe têm sido dadas. É claro que isto tem, para o espectador normal, uma grande coisa má, é que as corridas acabam por ser, às vezes, um bocadinho chatas e estamos todos um bocado fartos de ver sempre o mesmo a ganhar. Felizmente, uma das coisas muito boas deste ano, também para mim, tem sido a competitividade que tem existido do segundo lugar para baixo. Ou seja, tem existido uma batalha muito acérrima no meio do pelotão. As diferenças de tempo, vimos isso nas qualificações, acabam por ser muito curtas, muitas vezes do segundo ao décimo, ou até ao 15º. Às vezes temos visto pilotos ser eliminados por margens curtíssimas. Eu acho que isso tem sido muito positivo. Em termos mais individuais, gostava também de destacar dois pilotos que me têm feito muito boa impressão. Um deles tem sido o Gasly, que tem feito corridas boas, tem feito corridas consistentes, e não quero aqui dar uma grande ênfase à vitória no Grande Prémio, que foi uma coisa mais one-off, mas acho que foi uma vitória bastante importante, sobretudo para o moral. Mas acho que, em termos de globais, o Gasly está a fazer uma temporada muito positiva, às vezes batendo-se com os carros da Red Bull, que é sempre difícil. E depois, gostava também de destacar o Lando Norris, que também tem feito, sobretudo ao início da temporada, fez um início bastante forte e consistente, e o que também é bastante... não é uma surpresa, mas é bom ver confirmado. Pela negativa, para mim há três coisas que são muito más este ano. Primeiro é a confirmação do estado em que está a Ferrari. Eu acho que nenhum de nós imaginaria que as coisas estivessem tão más. E depois não é a Ferrari só ter um carro mau, é ter construído um carro mau, ter gerido mal o ano em si, com a situação da saída do Vettel, e ter continuado a dar tiros nos pés, atrás de tiros nos pés, e não vimos solução para isto, que eu acho que é muito desapontante. A Fórmula 1 precisa da Ferrari forte. Acho que também... Essa frase com sportinguistas é um bocado perigosa. Epá, eu sei que é, mas... e atenção, eu não sou um fanático da Ferrari, muito pelo contrário. Eu só comecei a ter algum carinho pela Ferrari quando o Alonso foi para a Ferrari. Por isso, acaba por ser... acho que tenho alguma autoridade para dizer isto. O segundo ponto negativo desta temporada, para mim, é o Valtteri Bottas. Porque acho que é a confirmação de uma desilusão porque este ano os Mercedes dão um segundo a todos os carros. Em termos genéricos é isto. E o Bottas era a nossa única esperança de conseguirmos ter algum ânimo na frente. E ele não consegue. Ainda no último Grande Prémio em Mugello, em que ele pediu para ter uma estratégia diferente do Lewis,
no anterior que lhe foi dito que não podia usar os modos de motor para tentar ir atrás do Lewis. Quer dizer, Na o Bélgica. homem exatamente, é comido em tudo quanto é sítio. E eu acho que isso é muito mau. É muito mau. Finalmente, um último ponto negativo. E depois, tem aqui mais pontos, mas depois vamos conversando sobre isto. É a politiquice da Fórmula 1. Eu acho que este ano assistimos, desde o início deste ano, com a história da penalização da Ferrari, depois o protesto da Renault à Force India, todos os jogos de bastidores que assistimos esta época, que não sabemos nem de metade deles, não é? E acabo só com uma coisa que é um exemplo disto. A Ferrari foi a última a desistir do protesto porque quis ter alguma coisa em troca da FIA. E conseguiu. A Ferrari veio dizer, acho que não foi esta semana, foi na outra, que vai ter um motor novo para 2021. Portanto, ou seja, conseguiu da FIA o que queria em termos. E é uma pena nós, adeptos, e gostava de enfatizar, adeptos, porque não somos jornalistas e não temos acesso a informação privilegiada, de lado nenhum. Nós não sabemos o que é que se passa aqui. Não sabemos. Estes protestos, estas negociações que aconteceram por trás, meteu também o Pacto da Concórdia. É uma treta nós estarmos a assistir a uma peça de teatro e em que não sabemos metade do enredo. É uma chatice. E acho que isso é muito mau para a Fórmula 1. Mas sempre foi assim e sempre vai continuar a ser. Eu, por acaso, não sei até que ponto seria bom sabermos essas coisas. É verdade, é verdade. A ilusão da Fórmula 1 é o que acontece em pista, não é o que acontece nos bastidores. E isto é como a história da fábrica de salsichas. Toda a gente gosta de salsichas, mas ninguém quer ver como é que elas são feitas. Exato. E a Fórmula 1 também é muito assim nestas coisas. António, como é que estás a ver esta temporada 2020 até agora? Pontos positivos, pontos negativos? O primeiro ponto positivo é o facto de termos tantas corridas. Acho que da forma como eles reagruparam e reorganizaram o calendário foi bastante bom. Tivemos a oportunidade para ter novos grandes prémios, não é? Como o Mugello, vamos ter o Portimão. E mesmo os grandes prémios como Áustria e Grã-Bretanha que repetiram, apesar de serem duas vezes o mesmo circuito, não se sentiu que era duas vezes a mesma corrida. Portanto, tem sido algo dinâmico e tem sido bom para os adeptos. Enfim, em relação às corridas e pilotos e equipas, o primeiro destaque, obviamente, tem sido o campeonato de um piloto e de uma equipa. Não é? Tem sido a Mercedes está melhor do que o ano passado e obviamente a competição também não está tão forte, mas o domínio tem sido avassalador, e o Lewis tem estado a maximizar o potencial do carro e portanto tem aproveitar todas as oportunidades, como o Vasco disse, para conseguir maximizar os pontos. Ao seu lado tem um Bottas que eu diria é provavelmente a sua pior temporada como piloto da Mercedes. E isso é mais evidente porque é o único tipo de competição, não é? Quando há ali mais outros pilotos ali em volta que podem se misturar na luta, será diferente, mas aqui é tão evidente, só são os dois. A diferença fica a nu e fica claramente muito, muito debilitado. Enfim, até mete dó, especialmente das últimas 3 corridas, portanto Monza, Spa e Mugello foi qualquer coisa de extraordinário. Vê-se que ele tenta tudo, mas não consegue mais do que aquilo, é confrangedor. Sim, ele nem pode, nem consegue, nem sabe como. Exatamente. Mas está mais assim, sabia-se de alguma das suas debilidades, não é? Mas agora estão mais expostas por ser só um contra o outro. Mas está em segundo no campeonato, atenção. Sim, mas está em segundo por Monha Negra e porque o Verstappen tem 2 abandonos consecutivos, não é? Mas está. Mas isso diz muito do campeonato, não é? O facto de que Verstappen está a disputar o segundo lugar no campeonato como Bottas é sintomático da qualidade de Bottas, não é? Exatamente. Tem estado muito. Sem demérito para o Verstappen, não está isso em causa. Sim, exatamente.
Em relação aos pontos positivos e negativos, o primeiro negativo, obviamente, a Ferrari, não é? Essa é a mais evidente. Especialmente há sempre aquela expectativa do início do ano, que é este ano é que estamos mais próximos, é que está mais próximo e tudo mais. E viu-se desde o início que não. E, portanto, são problemas que, pelos vistos, vão ter um motor novo para 2021, mas enfim, serão 2 anos complicados para eles. Outro ponto negativo. Vamos ver como é que sai o motor novo. Pois. Assim, se acertam com ele, podem ser competitivos para o ano. Se for um motor que vão ter que evoluir, aí já é uma conversa diferente, porque vão ter mais dificuldade com isso. Porque esse é o risco da história do motor novo, é que isto não obedece. É que fazer um motor novo nesta altura do campeonato significa que, por muito que possam ter a oportunidade de o fazer para o próximo ano, se não corre bem, eles estão tramados, porque até 2025 praticamente não podem mudar mais nada. Se correr bem, aí pode sair a taluda e conseguirem ser competitivos até 2025 em termos de motor. Portanto, vamos ver como é que isto sai, porque isto é uma faca de 2 gumes. Mas continua. Sim, portanto, veremos como é que isso vai dar. Outro ponto negativo, eu diria a Red Bull também. Apesar de ser a segunda melhor equipa, está menos competitiva do que o ano passado. E, portanto, apesar do Max Verstappen ser um piloto absolutamente fantástico e que maximiza o carro e consegue ganhar pontos em qualquer oportunidade que aparece, não tem lutado verdadeiramente por vitórias. Apesar de já ter ganho uma corrida nas circunstâncias em que foi. Mas eu acho que a Mercedes parece muito melhor por causa disto, não é só pelo facto da Ferrari, que já sabíamos de antemão que iria ter problemas por causa da história do motor. A Red Bull também andou para trás e, portanto, parece que a Mercedes está muito mais distante e a Mercedes também não melhorou assim tanto, porque vamos a ver as diferenças de tempos deste ano para o ano passado e a Mercedes está no meio da tabela em termos de melhoria. Portanto, houve equipas que melhoraram muito mais, começando pela Racing Point por razões óbvias, mas também a McLaren e outras que melhoraram, e a Renault melhoraram muito, mas nem a Red Bull nem a Ferrari estão nesse lote das que melhoraram muito de um ano para o outro e portanto isso parece que o fosso para a Mercedes aumentou drasticamente quando não seria o caso normalmente. Portanto, houve aqui falhanços, foi tanto a Ferrari por causa da limitação do motor, como da Red Bull, que este carro é um autêntico flop em termos de desenvolvimento progressivo, digamos assim. Continua a ser o segundo melhor carro no campeonato. Se a Ferrari não tem sido capada, provavelmente era o terceiro melhor carro, portanto só aí já seria outro fracasso, não é? Mas como a Ferrari ainda levou mais por tabela, disfarça um bocadinho a Red Bull a miséria que está a ser este 2020 em termos daquelas que eram as expectativas para a equipa e da própria equipa que achava que podia ter uma hipótese de lutar pelo título com o Max Verstappen. Desculpa, não acham que é mais o chassi da Red Bull que é mau do que o motor, Honda não é... Eu sei que o motor Honda, e acho que o motor Honda não é assim, então continua a não ser o segundo motor. Mas não, o segundo motor é claramente o Renault e neste momento já muito perto do Mercedes. Sim. Isso claramente. Agora, eu acho que é também mais o chassi. O que é muito, não deixa de ser muito interessante isso acontecer, porque o Adrian Newey é o mago do design de chassis e da aerodinâmica. Pois, mas estes carros são carros muito especiais, estes carros híbridos, porque aquilo, se o motor não entrega a potência esperada no momento do desenho do chassi, o chassi já não tem a performance que se esperaria dele, que é o grande problema da Ferrari. É que o grande problema da Ferrari não é tanto a potência do motor, é o facto da potência do motor tornar ineficaz os chassis. Porque se o chassi tivesse desenvolvido para a potência do motor que tem atualmente, o carro era muito mais eficaz. Mas como foi desenvolvido para uma potência de motor que era a do ano passado, o carro já não funciona tão bem. Sim. E portanto a Red Bull pode estar neste problema, e foi a experiência que a McLaren também teve com a Honda, muito mais aguda, porque a McLaren não conseguia desenvolver o chassis porque o motor não lhes permitia fazer isso. E andou 4 anos a arrastar-se com o motor Honda com esse problema às costas. E quando se livrou do motor Honda e passou para o Renault, em menos de um ano que recuperaram um imenso terreno a toda a gente.
E a Red Bull pode estar a padecer deste mal. O motor Honda parece melhor do que o anterior, mas continua com problemas de fiabilidade e parece-me E que eles não performance. conseguem usar o motor em pleno mais do que uma corrida de cada vez. Portanto, eles conseguem fazer uma corrida com o motor a 100% e depois na corrida assim já têm que andar a 80 ou 90 para o motor durar mais uma ou duas corridas, porque senão arrebenta. E depois entrou a história das penalizações e vem aí pistas que não são fáceis para ultrapassar. E tudo isso conta para essa gestão. Agora, passadas estas corridas rápidas, vamos ver como é que a Honda e a Red Bull se comportam em termos do motor. Se calhar vão arriscar mais agora, porque o risco na corrida seguinte já não é tão grande como nestas 3 corridas que passaram agora. E na Red Bull também acrescentaria, para além do que estão a falar do motor e do chassi, tem também faltado um segundo piloto consistente. Eu gosto particularmente do Albon e gosto da história de vida dele e, portanto, da personalidade dele e tudo mais, mas especialmente nos sábados não tem estado à altura e, portanto, também não ajuda depois ter que recuperar a 6, 7 posições, especialmente com as equipas no midfield tão competitivas. Portanto, não é como o ano passado que se começava em 12º, em 10 voltas estaria em quinto ou em sexto, não é? E, portanto, este ano, começando lá atrás, arrisca-se a ficar, enfim, na luta pelo top 10. É verdade, mas o álbum também parece-me que padece um bocadinho do mesmo síndrome que o Vettel, que é ter um carro nas mãos que não foi desenhado para ele, ou ao gosto dele. E depois não são todos Alonso, não é? Porque o Alonso, ao fim de uma ou duas corridas, já se adaptou ao carro e consegue ser mais rápido que o colega da equipa para quem o carro foi desenhado. O Albon e o Vettel não fazem isso, não têm essa capacidade. Ou podem ter, mas demoram muito mais tempo. Apesar de que o Albon já teve corridas muito interessantes este ano, não é? Partindo de trás, conseguir recuperar e chegar aos pontos. E agora finalmente teve o seu pódio em Mugello. Por desta vez Lewis Hamilton não o abalroou. E ele conseguiu acabar. Mas eu acho que ele também padece um bocadinho desse síndrome, que é estar numa equipa que funciona em torno de Max Verstappen. Tudo é feito para Max Verstappen e o segundo piloto não tem outra alternativa que não adaptar-se àquilo que são as exigências de Max Verstappen para o carro que quer conduzir. E isso afeta. Mas aí existe também outra coisa que eu acho que a Red Bull fez bem este ano. Não foi tão precipitada a gerir o álbum como foi o com o Gasly. E de alguma forma, sim, é o Kvyat também. Mas o Gasly acho que foi ainda mais gritante, não é? Porque o Gasly nem o Kvyat fez uma temporada. O Gasly, coitado, não aguenta meio ano. Sim. Ele fez uma primeira temporada na Red Bull Por e acaso depois acho que não. Fez. Depois vais ver isso. E depois é corrido para. Ele foi substituído a meio pelo Verstappen. Ele foi substituído a meio pelo Verstappen. Não foi o meio. Aliás, nem foi o meio, foi logo à quarta ou quinta corrida foi na à Rússia. Terceira corrida, à quarta corrida, a seguir à Rússia, exatamente. Mas depois vocês vão ver, se eu me enganar, depois pago-me Imperial doutor, a cada um de vocês. Mas acho que foi na segunda época da Red Bull. Mas em qualquer dos casos, não deixa de ser, pelos vistos, a Red Bull aprendeu alguma coisa. Sim, mas há uma coisa que é ressalvar nisto. O Gasly teve uma época miserável na Red Bull. Portanto, aquela primeira metade do campeonato foi miserável. Não chegou sequer aos calcanhares do que o Albon está a fazer. Sim, sem dúvida. Salviano, mas muito da época má que o Gasly fez foi também, se calhar, porque a Red Bull não lhe deu os meios que... Sim. Isso não lhe deu o acompanhamento que devia, nem lhe protegeu como devia proteger. Exatamente. Mas foi uma metade da época muito, muito má. Aliás, ele muda para a Toro Rosso a seguir à pausa de verão e começa logo a ter performances melhores. Portanto, houve ali qualquer coisa que realmente não funcionou com Gasly e que porventura foi mais do que uma razão. Não foi só o carro ser desenhado para o Verstappen, não, qualquer coisa. Provavelmente ele não teve química com a equipa. E a melhoria foi imediata, com a equipa. Sim, é que aquilo foi da noite para o dia. Ele entrou no Toro Rosso e de repente já estava outra vez um piloto rápido e consistente e conseguiu ainda fazer um pódio neste ano, salvo erro. Foi, no Brasil. E portanto,
eu acho que ali houve um problema de química entre ele e a equipa que não funcionou e ele nunca esteve num momento, nunca se sentiu confortável no seio da Red Bull, e isso depois psicologicamente, ainda para mais com um miúdo novo, não é? Já tinha aquela pressão natural de estar na Red Bull, não é? Que é uma pressão muito maior do que estar na Toro Rosso. E depois, se não há química entre ele e os engenheiros, entre ele e os responsáveis da equipa, entre ele e o colega de equipa, a coisa agudiza-se ainda mais. E, portanto, a falta de confiança deve ter sido uma coisa incrível nesse tempo da Red Bull. Aliás, o Gasly tem um problema, como tem o Kvyat agora, que mas eu acho que para o Gasly isto é mais grave, porque o Gasly tem mais futuro do que tem o Kvyat. O Kvyat já tem muitos anos disto e não... Sim, o Kvyat nem sequer lá devia andar, não é? Porque pois, voltou exatamente. porque não havia mais ninguém. Exatamente. O Gasly este ano demonstrou que eu não sei se tem estofo para ser campeão do mundo, também tenho dúvidas disso, mas acho que tem estofo para ser um excelente segundo piloto, não é? E acho que para conseguir fazer isso, ele vai ter que, porque muito dificilmente ele há de voltar para a Red Bull. A Red Bull também tem pinta de ser muito orgulhosa e de não em condições, só em condições muito, muito estranhas é que o Gasly volta para a Red Bull. O Sim, Gasly, até porque daria uma admissão de culpa do Dr. Marco e ele não é muito dessa. Não tem esse tipo de perfil. Eu acho que o Gasly vai ter que, mais cedo ou mais tarde, desvincular-se da Red Bull para conseguir fazer evoluir a carreira dele. Porque senão... Poderão ser um bom sucessor do Alonso na Renault daqui a uns anos. Quem sabe? Seria bom uma dupla Gasly Ocon. A Renault desde sempre quer pilotos franceses, não é? Não nos podemos esquecer que Prost esteve lá e nos anos 80 e agora está o Ocon e, portanto, se tiverem um piloto francês rápido, certamente lhe dão a oportunidade. Agora já é que nunca deve ter entrado na lista de possibilidades. Seria uma dupla que daria duelos muito engraçados, porque o Gasly e o Ocon não se falam, não se suportam. Apesar de se conhecerem desde os carros. Pois, mas era muito interessante, sem dúvida. Isso é o que a Fórmula 1 precisa, é de companheiros de equipa que sejam antagónicos e que sejam competitivos em tudo. Não é darem-se mal, mas que tenham aquele gostinho de bater o colega de equipa, nem que seja a fazer. Acho que a Fórmula 1 precisa de mais disso do que mais pilotos como Bottas que estão lá mais. Eu neste momento estou no ponto em que eu acho que Bottas nem numa equipa de meio da tabela está a serve. Portanto, porque não é um piloto líder. Ele para ir para uma equipa de meio da tabela tem que ser o líder dessa equipa e ele não tem esse perfil. E no momento em que a Fórmula 1 está, em que as equipas de meio da tabela estão numa luta acérrima para ver quem é terceiro, quarto lugar no campeonato, e isso significa lutar por muitos milhões de euros ao fim do ano, eu não vejo Bottas com perfil para ser líder de uma equipa. Falta-lhe ali muita coisa. Eu acho extraordinário eu acho que se ele não tivesse Toto Wolff como manager já teria saído. E portanto há lá bem melhor do que ele. Há pelo menos 6, 7 pilotos no atual panorama da Fórmula 1 que deveriam estar naquele Mercedes em vez do Bottas. E se fores a ver 6, 7 pilotos, estás a incluir a maior parte dos líderes de outras equipas da Fórmula 1 atual, dos pilotos número 1, digamos assim. Eu começo a não perceber onde é que Bottas poderia encaixar. Talvez um regresso à Williams por questões sentimentais, mas não estou a ver uma Racing Point ou uma Alfa Romeo a dar-lhe a oportunidade. Sim, não. Ele acaba por não ter muito espaço, porque um piloto que vem da Mercedes tem um estatuto e tem, se calhar, exigências financeiras que não são compatíveis depois com a performance que ele é capaz de produzir. Portanto, concordo, acho que o Bottas, muito provavelmente, se concretizar a venda da Mercedes à Ineos ou quem for, e uma possível saída do Toto Wolff, vamos ver se este não é o último ano da Mercedes. Apesar de já tem contrato. Está bem, mas e então? Mas isso também não acho. Eu também não acho. Não acho, até porque eu, por acaso, li ontem um tweet interessante sobre isto, que era a questão de Lewis Hamilton ainda não ter assinado. E que isso até poderia ser o que estava a empancar o tal negócio Ineos. Porque a Ineos quer comprar uma equipa por 700 milhões de euros que tenha o heptacampeão do mundo.
não é? Não é a mesma coisa comprar a Mercedes e depois não ter lá a Hamilton e estar lá o Zé do Pipo, porque é o único que está livre no momento, porque o resto já assinou tudo. E por acaso o Zé do Pipo até poderia ser o Hülkenberg, não é mau piloto, mas não é a mesma coisa, não é? E portanto, vamos ver o que é que está. E Lewis Hamilton, que não é burro nestas coisas, provavelmente também está-se a fazer valer disso para chegar aos tais 60 milhões que ele quer. Porque a Mercedes vai continuar a equipa que é, não é? Portanto, mesmo que Toto Wolff saia, que seja vendida, pelo menos mais uma época será a equipa que é. 2022 logo veremos. Mas 2021 é certinho. E portanto, não me parece que se alguém comprar a Mercedes nessa altura, que a sua primeira medida seja substituir Valtteri Bottas. A primeira Aliás, medida é ser garantir a Lewis Hamilton e depois seja o que Deus quiser. Depois das notícias que vimos, muito dificilmente, eu fiquei a achar que a Mercedes, que a Enes não vai comprar a Mercedes. Aquilo, se a gente olhar para o tipo de notícias que saiu, aquilo parece que o negócio está feito, não vai ser anunciado já, não é? Mas é a sensação. Sim, mas atenção que o Toto Wolff primeiro nega e depois deixou a porta aberta. Por isso mesmo, Salviano. Um dia depois. Eu acho que o Toto Wolff já está numa posição de, aliás, vem com aquela questão dele, da posição dele está frágil e se calhar ainda está mais frágil agora por outra razão que a gente depois vai falar a seguir. Não é? Essa é mais de coração partido, é mais de coração quebrado. Sim, não é tão... sim. Mas continuando a análise ao Campeonato do Mundo de 2020 até agora, a melhor corrida para mim até agora foi o Grande Prémio de Monza, por causa de todas as carambolas que houve durante a corrida e a possibilidade de termos um pódio completamente diferente e termos Carlos Sainz e Gasly e Pierre Gasly a lutar pela vitória. Que para mim foi excelente ver e já há muito tempo que não vivi um grande prémio com tanta intensidade. Mas obviamente não foi a melhor corrida do ponto de vista do que é uma corrida de Fórmula 1, não é? Foi a melhor corrida do ponto de vista da emoção. Mas a melhor corrida para mim foi a primeira, o Grande Prémio da Áustria, que de facto deu ali um grande espetáculo, que pode ser uma corrida de Fórmula 1 com carros equilibrados. A vantagem da Áustria é que era um circuito pequeno e, portanto, estavam todos muito perto uns dos outros, não é? Naturalmente, não dava para meter um segundo a ninguém. E isso proporcionou um grande espetáculo, depois com a história dos safety cars, e a dada altura parecia que era Albon que poderia ganhar aquela corrida, se não tivesse tido o acidente com o Hamilton. Portanto, houve ali muitas, aquela volta final do Norris, que foi excelente, o acidente do Pérez, já nas últimas voltas, e por acaso essa corrida marcou o tom da época do que viria a seguir, que foi aquelas últimas 5, 10 voltas é que decidiam tudo, parecia que estávamos na NBA da altura, não é? Os jogos da NBA, para quem nunca viu, sobretudo ao vivo, os primeiros 3 períodos é tudo muito bonito, mas está-se tudo a borrifar, o que conta são os últimos 12 minutos e sobretudo os últimos 2. E a Fórmula 1 estava a entrar nessa onda e fez algumas corridas seguidas em que essas últimas voltas decidiam tudo e que tornaram a coisa muito mais interessante do que normalmente seria. Qual é que foi para vocês até agora o melhor grande prémio? Para mim foi o segundo de Silverstone, o de aniversário dos 70 anos da Fórmula 1. Eu gostei muito da garra com que o Max Verstappen agarrou aquela oportunidade. E achei que foi muito bom ver os Mercedes serem batidos em corrida, em estratégia, em tudo. E gostei muito dessa corrida. Sei que não foi muito emocionante, é daquelas que... Sim, mas foi uma vitória da Red Bull e de Max Verstappen. Não caiu do céu, foi ganha. Exatamente, é isso mesmo, e acho que o Verstappen aí mais uma vez mostrou a raça que tem, a velocidade que tem, e que no dia certo e no momento certo não perde a oportunidade quando ele existe, e isso é de louvar num ano em que a Mercedes está tão à frente e sabendo que o Red Bull não é o carro que se julgava ser. Por isso, para mim foi esse o melhor. Mas também gostei muito. Max Verstappen tem uma série de 6 pódios consecutivos que terminou em Monza, começou no Grande Prémio da Estíria e terminou em Monza, sim. Com a desistência, que mostra que ele está realmente muito mais consistente e muito mais maduro enquanto piloto, menos intempestivo. Sim, também gostei muito do de Monza pelas razões que tu disseste. Tenho imensa pena do Carlos Sainz não ter ganho a corrida, pelas razões que vocês sabem, mas pronto, também gostei de que o Gasly ganhe.
Eu acho que tanto Sainz como Leclerc estão a fazer campeonatos extraordinários. Não se nota tanto como outros, porque Norris é uma evolução enorme, de um ano para o outro, e portanto é mais saliente. Gasly, por motivos óbvios, porque inclusive ganhou um grande prémio, também é uma continuidade muito forte em termos evolutivos. Mas Sainz e Leclerc estão a altíssimo nível, os dois. E se não fosse o Sainz, o caso das avarias e dos despistes que teve, e Leclerc, o facto de estar com a Ferrari que está, e estaríamos aqui se calhar a falar dos dois de outra maneira muito mais intensa e óbvia. Mas, António, grande prémio para ti até agora. Qual foi o que mais gostaste? Monza, claramente. Primeiro, obviamente, sem a Mercedes na equação, aquilo foi muito emocionante, claramente. E ver dois pilotos a lutar pela vitória, especialmente os pilotos que não estão habituados a estar nessa posição, foi claramente muito emocionante. Estar ali no sofá e estar a viver ali. Eu também estou como o Vasco, tenho pena que o Sainz não tenha ganho, mas realmente foi muito emocionante. Há bocado estavas a referir o primeiro grande prémio. Eu também gostei muito desse, se bem que deu-me uma percepção enganadora, porque nesse grande prémio pensei que ia haver uma luta pelo título entre o Hamilton e o Bottas 3.0, não é? E o próprio Red Bull estava muito rápido nesse circuito. E a Red Bull, exatamente. E portanto parecia que íamos ter outra temporada que não acabámos por não ter. E agora que já estavam a dizer também dos pilotos, também uma ressalva para o Ricardo, que acho que tem estado bastante bem e tem estado a maximizar aquele Renault, tem estado absolutamente fantástico. Espero que ele consiga um pódio até ao final da temporada, porque teve à beira em Mugello? Teve à beira e já teve 2 ou 3 quarto lugares e portanto vamos ver que consegue um pódio. Teve Spa e Mugello. Portanto, em Spa e Mugello ficou em quarto lugar. A Itália ficou em sexto, salvo erro. Quinto ou sexto? Quinto, talvez. Portanto, vamos ver se conseguem transformar esses quartos e quintos num terceiro. O Ricardo meteu-se numa situação interessante, é que ele muda-se para a McLaren Mercedes para o próximo ano. A McLaren, que está a crescer, continua a ser muito competitiva e a prometer muito, mas vai sair de uma equipa que igualmente está a crescer muito e que promete ser muito competitiva nos próximos tempos com o motor que tem. E à medida que vão melhorando e refinando o chassis, o carro consegue ser cada vez melhor, mais rápido e mais consistente. Portanto, meteu-se ali numa situação um bocado caricata, porque ele vai sair para a McLaren, que não vai ficar pior, mas fica com a sensação de que e se tivesse ficado? Mas pronto, alguém vai capitalizar esse trabalho que Ricardo fez da Renault, e esse alguém é Fernando Alonso, e vamos ver o que é que dá para o ano. E a McLaren, com o motor Mercedes, também promete-se continuar a ser uma grande força competitiva na frente do pelotão para o próximo ano. Mas António, ias a dizer? Não, dizer isso, já que tocaste também na McLaren, claramente um dos positivos deste ano. Portanto, é bom ver a McLaren a lutar por pódios e pelos lugares cimeiros. Já fazia falta. E portanto, tenho pena que não tenha sido antes, uns anos atrás, mas com o Alonso ainda lá, mas de qualquer forma é bom vê-los na luta e é muito interessante ver também a perspectiva para o próximo ano, ver se consegue ainda dar mais um salto competitivo. Muito bem. Eu queria acabar esta mid-season review, esta avaliação, voltando a um piloto que já falámos aqui, que é Lewis Hamilton. Se tirarmos o primeiro grande prémio, de facto ele tem estado imperial. Tem o melhor carro, de longe, mas também é muito raro cometer um erro. Cometeu um erro em Monza que foi fatal, em termos de aspiração à vitória na corrida, mas se não fosse esse equívoco com o semáforo, teria ganho Monza também. Portanto, estaríamos a falar de ganhar 7 das 9 corridas. Neste momento tem 6 vitórias, é impressionante. São números impressionantes, mesmo que ao seu lado tenha Bottas, porque isto é como na maratona, não é? Quem vai à frente com grande vantagem está a lutar contra si, e lutar contra nós próprios é das lutas mais intensas que existe, porque nós não podemos facilitar.
e ele não está a facilitar. Na primeira corrida estava ainda distraído, digamos assim, não estava com a cabeça na Fórmula 1, mas do Grande Prémio da Estíria para cá tem sido impressionante. E é pena, mais uma vez, não termos alguém como um Alonso, um Vettel, um Leclerc, um Max Verstappen, com um carro igualmente competitivo, a dar luta a um Lewis Hamilton tão imperial como este, porque isso sim seria o espetáculo da década. Especialmente no ano em que estamos, no contexto em que estamos, que era o que todos quereríamos, não é? Porque este ano tem sido um ano muito duro para toda a gente. E é um ano em que não há diferenças entre pessoas. Temos todos levado por tabela. E estes momentos de entretenimento, de escape que a Fórmula 1 nos proporciona, e como outros esportes também já começaram a proporcionar, têm tudo para se tornarem clássicos se houver estas grandes lutas. E a Fórmula 1 neste momento não tem essa capacidade, porque a Mercedes é um eucalipto, como já disse no Manhãs da Fórmula 1, que seca tudo à sua volta e não permite essa competitividade ao resto do pelotão. E o resto do pelotão tem que abrir os olhos e perceber como é que apanha a Mercedes o mais rapidamente possível. Sem artimanhas e sem jogadas de bastidores, mas sim com trabalho e com capacidade técnica para desenvolver os carros nesse sentido. Se querem dizer mais alguma coisa sobre esta primeira metade da temporada? Eu queria só dizer, só referir a Racing Point, que não falamos muito aqui nestes minutos. E eu até punha a Racing Point no lado negativo da equação. Até porque as expectativas que criaram no início talvez tinha sido podiam lutar por pódios todas as corridas, não é? Que poderiam ser a segunda equipa. Com o tal Mercedes do ano passado, e acabaram por conseguir apenas um pódio e não conseguem descolar daquela luta com a McLaren e a Renault pelo terceiro lugar do campeonato. Para além de terem estado envolvido naquela situação das fotos, acho que também geriram muito mal o dossiê Pérez. Portanto, tem feito o bingo de polémicas, não é? Tem estado em todas. E parece-me que nesta segunda parte do campeonato até não vão conseguir evoluir o carro e, portanto, talvez tenham perdido ali uma oportunidade para conseguir ter mais pódios, ter tido melhores resultados, que acabaram por não conseguir por uma razão ou outra. Eu não tinha falado na Racing Point porque eu não gosto de dar protagonismo a cábulas. Como eu não concordo com o que eles fizeram, nem acho que seja legal, e tanto não é legal que o carro foi considerado legal, mas foi permitido correr por razões que já aqui falámos, não queria falar muito deles. Agora, o essencial está conseguido. A Racing Point correu o risco de ter uma época miserável e de ficar a andar na luta com Alfa Romeos e Williams para não ser o último do pelotão. E neste momento está ali naquele terceiro, quarto, quinto lugar, naquele grupinho. Já assegurou os pontos para continuar aí até a final da época. Só a Alfa Tauri poderá ser uma ameaça, mas é muito complicado que consiga repetir muitas vezes a façanha que cometeu em Monza. E portanto, no pior dos casos, vai ficar em quinto lugar, o que assegura uma série de milhões em termos de prémios no fim do campeonato. E portanto, conseguiu o que queria com a cábula. E portanto, está feito. Agora, a gestão Pérez é toda má por várias razões, mas uma das quais é optarem a privilegiar sistematicamente Stroll nas corridas e a estragar a estratégia de corrida do colega de equipa descaradamente. Eles depois vêm com desculpas e explicações um bocado vazias, mas a verdade é que quase todos nos últimos 4, 5 grandes prémios têm sistematicamente estragado a corrida a Sérgio Pérez. E portanto, acho que não falarmos da Racing Point teria sido a melhor coisa. Trouxeste a Racing Point à baila e puseste como negativo, menos mal. Mas eu de facto acho que a Racing Point nem devia estar a competir neste ano. É a minha opinião. E se fizeram a Ferrari em relação ao motor, deixarem a Racing Point correr este ano sabendo que o carro é uma cópia do Mercedes, é perfeitamente absurdo. E portanto, mas isso, eles é que sabem. Vasco, querias dizer mais alguma coisa sobre esta primeira metade?
Não. Sendo assim, passaremos. Não. Eu só espero só que a segunda metade seja tão boa como a primeira. Pronto. A segunda metade arranca já agora este fim de semana, com o Grande Prémio da Rússia em Sochi. Bottas costuma ser muito forte em Sochi, ele tem queda para a pista e consegue normalmente bater Lewis Hamilton. Vamos ver se sucede. Quer dizer, este ano 2020 Bottas não parece estar nas melhores condições para isso, mas nunca se sabe, pode ser que seja até uma pista que o desperte para uma segunda metade de temporada melhor. Mas na forma como Lewis Hamilton está, vai ser muito complicado. O que antevejo é se calhar uma McLaren forte em Sochi, que poderá inclusive dar luta à Red Bull, mas esse é o meu feeling para o fim de semana. Mas na sexta-feira, em conversa com o Castro, já falarei mais detalhes sobre isso, porque até já terei visto a primeira sessão de treinos e já terei mais dados para essa avaliação. Esta corrida da Rússia, para mim, é capaz de ser eu tenho sempre uma tendência, e aqui ligo um bocadinho ao jogo de Fórmula 1, que as pistas que não gosto normalmente são grandes prémios que eu também não consigo gostar muito. E eu detesto esta pista. Eu não gosto de Sochi. Detesto esta pista. E acho que tem produzido sempre corridas altamente chatas. Não sei se é pelo Bottas ganhar sempre ou ganhar na maioria das vezes. Eu para mim é estranho, porque eu adoro corridas citadinas ou em circuitos temporários. Acho que são as corridas mais interessantes, porque para além de serem uma corrida de Fórmula 1 normal, não é? Normal entre aspas, tradicional, envolve tudo um extra de surpresas e de imprevistos e inesperados que fazem parte, não é? Tempos de esgoto que saltam, asfalto não está nas melhores condições, muros mal colocados, há sempre ali uma série de coisas que dão sal e pimenta às corridas. Mas Sochi não me motiva, não consigo. Eu também não. Acho que a pista, o design da pista, não é a envolvência, é o design da pista, não me seduz. Se fores olhar para a pista, até de um ponto de vista de condução, não tem aquela curva, aquela radial grande à volta daquela Praça das Bandeiras, que desde os carros de 2017 é uma curva feita a fundo, não tem dificuldade absolutamente nenhuma. E o resto do circuito é curvas de 90 graus ou parecidos. 90 graus é retas. Não tem poucos pontos de ultrapassagem, mas não é isso que... Mas é uma pista um pouco desafiante e depois é uma pista não, que... E depois podem ter poucos pontos de ultrapassagem, desculpa. Aquela segunda zona de DRS é uma reta curvada, que não dá para ultrapassar. Não, e até porque aquilo depois tem uma forma... A curva tem um ângulo que as ultrapassagens aí são muito difíceis, portanto, porque depois a curva vira, a curva é para a esquerda e depois vira para a direita. É estranho. É muito estranha. E depois sempre tenho a ideia, tenho esta percepção dos comentários de outros anos, que é uma curva em que os carros não se podem chegar muito aos outros, aos que estão à frente, porque perdem muita eficácia aerodinâmica. Não sei porquê. Mas pronto, eu também tenho um bocadinho esse sentimento que acho que a McLaren vai estar bem. Também acho que a Renault também pode estar bem. Este também é um circuito que a Renault pode continuar a produzir bons resultados. E também acho que os Cábulas também é um circuito para os Cábulas. Este parece-me. Acho que os Cábulas. Eu vou banir os Cábulas do Banco de Lado Fundo. Permanentemente vetado. Até fazerem um carro eles. Não, eu acho mas pegando só para finalizar, continuo a apostar, acho que é desta que podemos vir a ter um pódio do Sainz. Espero que sim. Do Sainz já tivemos em Monza, mas ter um pódio do Sainz normal, digamos assim. Exatamente. Porque os dois que ele teve até agora foram em situações extraordinárias. Foi no Brasil no ano passado e este ano em Monza. A terceira será de vez. Bem, vamos ver, esperamos que sim. Se não for Sainz, que seja Ricciardo no pódio. Mas vamos ver o que é que vai dar a corrida e se Bottas consegue finalmente fazer frente a Lewis Hamilton, para além de ficar perto na qualificação, que parece que é o atributo necessário para estar no carro número 2 da Mercedes, estar perto de Lewis Hamilton na qualificação.
mas claramente não chega. Mudando de assunto, esta semana há uma grande novidade que apareceu ontem à noite. Nós estamos a gravar numa quarta-feira, isto apareceu na terça-feira à noite, no dia 22 de setembro. Uma notícia bomba, um furo jornalístico do racefans.net pela mão do seu jornalista, esqueço-me sempre do nome do senhor, Ditken, Também não sei cor. Stefano Domenicali seria o sucessor de Chase Carey à frente da Fórmula 1, portanto seria o novo CEO da Fórmula 1. Isto pouco tempo depois, aproximadamente uma hora depois, a BBC, através de Adrian Benson, também confirma essa notícia, e entanto hoje já foi amplamente anunciada por todos os órgãos de comunicação do desporto automóvel, que de facto parece que Stefano Domenicali se apresta a ser o novo CEO da Fórmula 1. Antes de entrarmos na análise, só constatar aqui um facto que já muita gente reparou. Isto quer dizer que a Fórmula 1 vai passar a ser regida por 3 homens que vêm diretamente da Ferrari Dream Team. Jean Todt como presidente da FIA, Ross Brown como diretor técnico da Fórmula 1 e Stefano Domenicali como novo CEO da Fórmula 1. Eu já tinha dito uma vez que Stefano Domenicali foi o último grande team manager da Ferrari. E que desde que saiu, em 2014, que a Ferrari foi de mal a pior. E, portanto, pessoalmente fico muito contente por ver o seu regresso à Fórmula 1 em geral, porque acho que é uma figura importante. Ele tem um trajeto pessoal muito, muito interessante, e quem não conhecer, que vá ao Google e que veja o currículo de Stefano Domenicali, por onde passou, o que fez até agora. E ele deixa a Lamborghini para entrar na Fórmula 1, ele estava como CEO da Lamborghini desde ser da Ferrari. Mas isto vai ser uma maneira diferente de gerir a Fórmula 1 e os destinos da Fórmula 1. E antes de passarmos essa discussão, só para vos dar mais um dado, para terem linha de conta, o que é que Chase Carey supervisionou durante o seu tempo como CEO da Fórmula 1. Portanto, ele entrou quando a Liberty comprou a Fórmula 1. E quais foram os grandes feitos de Chase Carey desde que está cá? Conseguiu mudar radicalmente a estratégia de comunicação da Fórmula 1 e torná-la mais aberta, sobretudo entrando nas redes sociais, coisa que Eccleston sempre tinha preferido evitar. Conseguiu lançar ou promover os eSports como uma plataforma complementar à Fórmula 1, e daí todas as equipas de Fórmula 1 atuais hoje terem as suas equipas de eSports também e apoiarem pilotos eSports, e o boost que isso foi para que milhões de pessoas de todo o mundo, nós incluídos, começassem a ter as suas corridas online, as suas ligas e tudo mais. Conseguiu fazer um acordo histórico do teto orçamental, uma coisa que já se falava desde os tempos de Max Mosley e que nunca se tinha concretizado, mas ele conseguiu introduzir esse budget cap na Fórmula 1 que vai entrar em vigor em 2022. Conseguiu um novo acordo da Concórdia, um novo pacto da Concórdia, com uma melhor redistribuição de receitas para entre as equipas e que vai permitir às equipas mais pequenas conseguirem se aproximar das equipas maiores em termos de ganhos. Conseguiu manter o pelotão de equipas na Fórmula 1, supervisionando a venda da Force India a Lawrence Stroll e aos seus sócios, transformando-se na Racing Point, que será a nova Aston Martin, e agora a venda da Williams ao fundo de investimento de Dorilton. Conseguiu montar o campeonato de 2020, apesar do Covid, e agora, como momento de saída, deixa Domenicali, um homem da Fórmula 1, à frente dos destinos da Fórmula 1 para os próximos tempos. Vasco, Domenicali, novo CEO da Fórmula 1. Como é que fez esta nomeação? Vejo como positiva. Eu confesso que não me espanta que o Chase Carey saia. Este tipo de posições, de lugares, são muito desgastantes e acho que de alguma forma deve ser... não sei se o próprio Chase Carey não estaria já numa situação em que queria sair. Mas, como tu próprio acabaste de dizer, ele fez muito. Ele fez muito e o Stefano Domenicali vai ter uns sapatos muito, muito, muito grandes para calçar, não é? Eu vejo como muito positiva esta mudança, embora não seja uma mudança que tivesse toda à espera.
E fico muito contente, em primeiro lugar, porque não é o Toto Wolff que foi escolhido. Acho que é muito saudável que não seja o Toto Wolff a ser escolhido, porque um homem que é acionista da Mercedes, que é acionista da Racing Point, que é acionista da Williams e ser o CEO da Fórmula 1, acho que era muito negativo para o desporto. O Stefano Domenicali, como tu disseste, é uma pessoa muito sensata, é um gestor puro e duro, que é uma coisa que é muito boa de ver. Eu aconselho vivamente a quem não ouviu, ouvir uma entrevista que o Stefano Domenicali deu a um podcast do Autosport, agora durante o confinamento. Não há de ser muito difícil de encontrar. O Stefano Domenicali, um dos cargos que ocupou desde que saiu da Ferrari, é que é o presidente da comissão de monolugares da FIA. Que fez uma coisa que se calhar também passa um bocadinho despercebida, mas que é muito importante, que foi uma maior profissionalização e harmonização na escada de acesso à Fórmula 1. Ou seja, existia uma competição entre o Campeonato Europeu de Fórmula 3 e a GP3 que foi claramente diferenciada. Eu acho que isso é muito importante. E a própria Fórmula 2 tem um estatuto que não tinha nos tempos da GP2. Agora, eu acho que isto estava ao mesmo tempo um desafio importante à Fórmula 1, que é, eu acho que o Chase Carey, por ser um outsider da Fórmula 1, o Chase Carey, para quem não sabe, tinha um percurso sobretudo já dentro do grupo da Liberty, ao entrar uma pessoa que vem da Fórmula 1, acaba por ter, se calhar, não é uma responsabilidade, mas uma tarefa que é manter este tipo de dinamismo, que tu elencaste bem. Mas eu acho que ele é a pessoa certa. Olhando para o currículo dele e para o que tem sido o percurso dele até agora, é a pessoa certa para o fazer. Tenho muita curiosidade em perceber se o Ross Brown vai ficar a reportar ao Domenicali ou não. Porque há quem diga ali hoje que eles podem ficar a reportar diretamente ao presidente da Liberty. E isto, atenção, não é uma saída... Seria o que faz mais sentido até. Sim, eu acho que de alguma forma sim, mas eu não sei se isto não será um problema em termos de conceito de estrutura de organização. Este tipo de empresas, este tipo de cultura organizacional precisa ter um líder forte, um líder que dê a cara, como era o Chase Carey. A bem ou ao mal, eu acho que uma das coisas, os americanos nisso são muito pragmáticos, eles foram muito claros. Temos um CEO, temos um tipo responsável para a área comercial e outro para a área desportiva. É uma das coisas que eu acho que está muito clara. E acho que era importante que existisse essa clarificação. Sim, mas Domenicali ficará então como CEO, não é? E, portanto, não é para não tratará tanto da parte desportiva, mas da parte de negócio e de expansão da Fórmula 1. Enquanto Ross Brown ficará mais responsável pela parte desportiva e pelas diretrizes técnicas que guiarão o desporto nos próximos anos, como tem feito até aqui, introduzindo novos regulamentos, mediando os interesses das equipas na definição desses regulamentos e introduzindo inovação tecnológica no desporto sempre que possível. Agora, eu acho que o grande desafio que existe aqui para a Fórmula 1 nos próximos tempos é a Fórmula 1 vai ter que fazer um caminho de adaptação e de crescimento. De adaptação ao que é esta nova realidade do mundo virtual, do social media, tudo isso que tem que estar presente, que o Chase Carey iniciou. É preciso manter essa veia e explorá-la. É preciso continuar. Com o Chase Carey apareceu a F1 TV, tínhamos esquecido disso. Sim, também. Que não funciona bem, mas apareceu. Mas começou. Exatamente. Mas todos estes projetos têm que continuar e têm que se manter. E por outro lado, o desporto, a Fórmula 1 em si, tem que continuar a crescer. E tem que, ao mesmo tempo, meter a Fórmula 1 tem um desafio gigante pela frente, que é não ser engolida pela Fórmula E. Eu sei que isto é um bocadinho... parece um bocadinho estranho dizer isto, mas no longo prazo é isto o grande desafio da Fórmula 1. E eu acho que a pouco e pouco isso tem que ser feito. Eu não estou a dizer com isto que os carros de Fórmula 1 têm que ser carros elétricos, não. Mas eu acho que a Fórmula 1 tem que dar passos para não perder esse caminho da sustentabilidade que hoje em dia é muito importante, quer se goste, quer não. O Stefano Domenicali é a pessoa certa, ponderada
e que conhece o mundo da Fórmula 1 como ninguém. Portanto, acho que é uma escolha brilhante. Muito bem. António, o que é que achas desta nomeação de Domenicali para CEO da Fórmula 1? Eu acho que em termos de perfil, é o perfil ideal, não é? É uma figura consensual dentro do paddock, Bem, ficamos. bastante competente. Não, eu diria que sim. Não é, mas conhece bem a Fórmula 1. Agora, a grande dúvida é saber qual é que é a visão que ele tem para a Fórmula 1. Que, enfim, não sei qual é que é se é de continuidade deste projeto iniciado pela Liberty, eu diria que sim, não é? Mas lá está, eu diria que esperar para ver qual que é a visão, quais é que são os traços gerais do que ele quer para a Fórmula 1 no futuro. Se vão continuar a tentar explorar novos mercados, ir a novos países, como tem sido o que tem acontecido nos últimos anos. Portanto, é um bocadinho de esperar para ver. Só duas notas também. Uma, o Vasco já referiu, não é? O Toto Wolff, não é? Ficou de coração partido porque foi retirado o seu lugar a sua cadeira de sonho, não é? Para estar a citar um treinador famoso. Mas por outro lado, também fiquei sem a esperança de o ver a voltar para a Ferrari. Portanto, estava com uma pequena esperança que isso pudesse acontecer, tentar resolver este nó que anda para ali no lado da Ferrari. Havia uns rumores, mas isso era mais, eu diria, imprensa italiana, exatamente. Gostaria, é tipo um sonho, mais do que um sonho, e, portanto, um desejo, e portanto decidiram descrever sobre essa possibilidade, e portanto isso fica desde já arredado. Mas sim, é uma escolha certa para o lugar, diria eu. Eu diria que Domenicali não quer voltar a um sítio onde já foi feliz, sobre a história da Ferrari. Mas vamos ver, serão tempos interessantes pela frente. Domenicali é sem dúvida uma figura que continua na linha do bonacheirão, simpático, acessível, que cheio se quer à sua maneira americana trouxe à Fórmula 1 também. Mas Domenicali vem com o savoir-faire e com a experiência acumulada ao longo de décadas no mundo da Fórmula 1 para poder gerir melhor a parte das sensibilidades, que eu acho que a Liberty teve muitas dificuldades em gerir isso nestes primeiros anos. Foi entrar constantemente em choque com as equipas, porque a Liberty estava mais focada no fator entretenimento, negócio, expansão, lucros, e as equipas que estão interessadas em serem competitivos e ganhar corridas, e muitas vezes isso chocava. E Domenicali também já tem essa sensibilidade de perceber até que ponto pode esticar a corda com as equipas e se calhar conseguir as coisas mais facilmente nessa frente. Outra nomeação que foi anunciada esta semana, não tão explosiva e significante, mas também relevante e interessante, é a nomeação de Jefferson Slack, o antigo gerente de Michael Jordan, para a Racing Point futura Aston Martin como diretor de marketing. O que tem alguns contornos interessantes, porque Jordan foi a primeira grande superestrela desportiva a nível mundial, nos anos 80, quando entrou no Chicago Bulls e aquele contrato com a Nike e toda a campanha de marketing que isso depois iniciou ao longo de década e meia, enquanto Jordan esteve em Chicago. E, portanto, será interessante seguir o trabalho de Jefferson Slack na Racing Point durante os próximos anos e ver como é que a nova Aston Martin se vai apresentar ao mundo do ponto de vista do marketing e da comunicação, com um tetracampeão do mundo ao volante de um dos carros. Portanto, se vai ser mais um motivo de interesse e de curiosidade a partir de janeiro de 2021. Não sei se querem fazer algum comentário sobre isto, era só uma nota que queria deixar ficar, mas se quiserem comentar estão à vontade. Se não tiver nada a dizer... Não, para mim não tenho nada a dizer, já disseste tudo. Exato. Continuando então para o último tópico de hoje, surgiu hoje a possibilidade, já tinha sido falado aqui há uns meses, de em 2021 então haver um grande prémio da Arábia Saudita em Jeddah,
que é a segunda maior cidade do país, isso seria um grande prémio citadino. A Arábia Saudita está a construir um circuito permanente numa cidade desportiva, se quisermos assim, ou cidade de entretenimento, mais perto de Riad, mas isso com a pandemia não ficou pronto, ainda não está pronto e não ficará pronto a tempo do campeonato do próximo ano, e então fala-se que a Aramco quer um grande prémio no seu país. Relembrar que a Aramco é agora a patrocinadora oficial da Fórmula 1 e é patrocinadora de 3 grandes prémios do campeonato. Salvo erro, foi Spa, Itália, e será o de Nürburgring, que se chamará Eiffel. E portanto a Saudi Aramco está altamente investida no mundo da Fórmula 1 e quer ter um grande prémio no seu país natal. E portanto há essa forte possibilidade de termos um grande prémio em Jeddah, que já recebe a Fórmula E, e portanto já tem alguma experiência a organizar eventos da FIA, e isso pode ser uma vantagem para isso. Mas isso também significa que pistas, circuitos como Mugello, Portimão, Nürburgring e mesmo Istambul Park muito dificilmente ficarão no calendário para o ano, porque também já sabe que a FIA quer o regresso das pistas que estão sob contrato. Da maior parte dessas pistas, das que puderem, sendo que a única que eles já admitem que poderá não ser viável será o Grande Prémio da Austrália, porque o país está com medidas draconianas em relação ao Covid e não admite a possibilidade de receber eventos internacionais enquanto a pandemia perdurar. Vasco, António, Grande Prémio da Arábia Saudita, vamos falar de direitos humanos ou continuamos só a falar de racismo? Eu acho que nem de direitos humanos nem de racismo. Acho que não é esse o sítio certo, que é para falar de Mouns e de Funs e essas coisas. Eu acho que é natural, esta notícia é só natural, e os rumores que já existiam do ano passado, e essa ideia, eu só espero é que não façam um circuito chato como o de Sochi e como os que o Herman Tilke tem feito nos últimos anos, não é? Gostava muito que fosse um circuito, acho que a fazer lá um grande prémio que seja num circuito realmente bom e que não seja uma coisa chata. Acho que em relação ao calendário, o que dizias é correto, embora eu acho que as corridas, a Liberty e a FIA vão querer manter estas corridas que foram feitas sob reserva. Acho que para já existem contratos que não estão assinados. A China não está assinada e de certeza que vai estar em condições normais, mas existem muitas indefinições em relação ao Brasil, mesmo até em relação à própria Espanha. Isso a do Brasil é curiosa, porque a indefinição que há é se é em São Paulo ou no Rio de Janeiro. Sim. Mas no meio da indefinição pode não acontecer. Já não é a primeira vez que a gente... Sim, isso também é um possível desenvolvimento. Sim, mas é curioso que neste momento é a disputa entre Rio de Janeiro e São Paulo sobre quem é que vai receber, e Bolsonaro favorece o Rio de Janeiro sobre São Paulo. Mas pelo que percebi, posso estar enganado, o Rio de Janeiro ainda não tem um autódromo pronto. Portanto, quer dizer... Isso são pormenores. Claro, são detalhes. Eu acho que a FIA vai querer manter, e a Fórmula 1 há de querer manter estes grandes prémios deste ano sob reserva, porque há muita indefinição. Existe a vontade de fazer um calendário normal, mas um calendário normal pode não ser possível por várias razões. Tudo isto é muito imprevisível em termos da pandemia. Sim, mas começa a haver alguns indicadores de que a coisa se pode normalizar em breve, no sentido de viajar e entrar e sair de países. Com os novos testes de Covid que se falam, de resultados rápidos em 10, 15 minutos. Esperemos que sim. Com testes de saliva, em vez de ser testes em que enfiam cotonetes pelo nariz e pela garganta adentro. A situação pode mudar rapidamente nesta frente. E eu pessoalmente, quanto mais depressa melhor, porque eu gosto muito de viajar, passo a vida a viajar e vivo num país que não é o meu, e portanto gosto de ir a casa sempre possível, e neste momento estou privado disso, não tenho essa facilidade. Mas isso pode revolucionar aqui muita coisa e pode mudar drasticamente o cenário em termos do que é possível em 2021. Sim, claro que sim. Não, esperemos que tudo isto volte ao normal. Eu também, já que partilhaste isso, eu também gosto muito de viajar
e sobretudo, a minha atividade profissional tem tudo a ver com viagens, tem só a ver com viagens e, portanto, eu sinceramente espero que tudo isto se normalize rapidamente. Mas acredito que possa existir alguma falha e acredito que possa... Eu acho que a Fórmula 1, como todas as empresas, genericamente, vão ter uma necessidade muito grande de tentar recuperar o mais rapidamente possível os lucros que perderam, que não tiveram este ano. E eu acho que ainda não está completamente fora de questão. Fala-se que vai ser um calendário de 22 corridas. Eu acho que esse é o objetivo. Se a Fórmula 1 tiver a possibilidade de realizar mais corridas e se conseguir encaixar isso, eu acho que vão aproveitar, porque é preciso fazer dinheiro e a Fórmula 1 é um negócio que faz mais dinheiro se existirem mais corridas. Portanto, eu acho que essa oportunidade não está fechada por essa via ou pelo facto de alguma corrida falhar. Dizia-se que a Austrália, estavas a falar, a Austrália em princípio não será, fala-se que poderá não ser a prova de abertura do Mundial. Sim, poderá ser o Bahrein. Exatamente, poderá ser o Bahrein. Mas tudo isto tem muitas indefinições e por isso eu acho que existe aqui oportunidade, e não estou só a falar de Portimão, estou a falar das outras. Por isso acho que existem aqui muitas hipóteses destas provas extra se manterem. Claro que temporariamente, infelizmente, mas sim. Eu salvo erro, acho que o calendário tem que ser agora apresentado no próximo mês ao Conselho Mundial da FIA. E portanto, por isso é que há alguma pressa agora em definir isso. Sim. E depois, obviamente, poderá haver mudanças por causa de contingências do Covid. Mas o problema deste calendário que se fala, do meu ponto de vista, é que é um calendário que vai voltar à rotatividade continental ou regional. E, portanto, será montado de maneira a que começa na Ásia, fazem 3 ou 4 corridas na Ásia e vêm para a Europa, fazem 4 ou 5 corridas na Europa, vão para a América do Norte e vão alternando assim. E, portanto, isso inviabiliza um bocadinho a possibilidade de aparecerem grandes prémios de reserva aqui e ali se houver uma falha. É só esse o meu problema. Porque se for... Porque, só para acabar o exemplo, suponho que a corrida que falha é uma corrida que está no meio de outras duas. Já não faz sentido eles à pressa virem à Europa fazer um grande prémio no meio de 2 corridas na Ásia, por exemplo. Não, isso claro que não, mas o que é facto é que eu acho é que, e acredito que seja mais por aí, que se diminua o tamanho do fim de semana de Fórmula 1. E que exista um aumento do número de corridas. Eu acredito que Isso não vai acontecer. Isso não vai acontecer. As equipas não vão deixar isso acontecer para o ano. E eu vou dizer porquê. As equipas já estão com um calendário muito apertado para o ano, porque, por exemplo, os testes de inverno vão ser 1 dia e meio. Ok? Então? Não há mais. Não há mais. Pois, mas as equipas não param. Os carros são os mesmos para o ano, mas não quer dizer que sejam os mesmos a 100%. Eles vão estar sempre a meter peças novas, desenhar peças novas, a testar peças novas. Cortar os dias de treinos livres da sexta-feira é menos oportunidade para desenvolver os carros. Mas repara uma coisa. Nem a Liberty quer isso. Nem a Liberty quer isso. Eu acho que pode ser o caso pontual, tipo Imola, em que a cada 4 ou 5 grandes prémios possas ter um de 2 dias. Mas mais do que isso, duvido. Porque estes dias de treino livre são o que permite às equipas de alagar os carros para serem mais competitivas. Se tens uma ordem pré-estabelecida no início do ano e depois já ninguém tem tempo para melhorar os carros, já não muda. Portanto, se tens usado o campeonato no início do ano ser uma seca, vai ser uma seca o ano todo. Isso, ao longo prazo... Sim, mas repara uma coisa. Isto a determinada altura tem a ver com o número de quilómetros que são feitos. Entre treinos, qualificação e corrida. Se esse número de quilómetros até for aumentado, acaba por as equipas acabam por ter os mesmos quilómetros e a mesma capacidade de desenvolver os carros. Não tem tempo para fazer isso ao sábado de manhã. Não tem. O sábado de manhã não consegue substituir 2 sessões de hora e meia na sexta-feira. Mas as equipas querem correr o risco de ter um acidente no treino livre e ficar sem ganhar para a qualificação. Se tu me disseres que é muito apertado de um ano para o outro, depois de um ano de pandemia, em que as corridas estão sujeitas a um desgaste gigante ao facto de andarem a fazer, eles fizeram 8 corridas ou 9 corridas em pouquíssimo tempo. 2 meses para o ano.
Exatamente. Para o ano estarem sujeitas a um calendário com mais corridas, eu esse argumento aceito. Agora, eu acho que mais cedo ou mais tarde isto vai ser uma realidade. Acho que se não for em 2021, que concordo que é muito em cima do Eu estou a joelho. dizer para o próximo ano, para o futuro Sim, não sim. sei. Acho que a partir de 2022 para a frente, esta situação estabilizando e normalizando, vamos ter muito, muito em breve um calendário com 25 corridas. Eu acho que isto vai acontecer mais cedo ou mais tarde. Não, isso é o objetivo final da Liberty, já anunciou isso quando entrou e isso vai ser inevitável daqui a uns tempos. Agora, Aliás, e o que eu há uma acho coisa que que tem que fazer rapidamente é acabar com a história dos treinos privados, os testes privados serem proibidos. E deixar as equipas fazer testes privados quando puderem e quando quiserem e ter uma equipa de testes privados como tinham antigamente. E não venham com a história que é dos custos e não sei o quê, porque eles, desde que acabaram os testes privados, aumentaram custos, não diminuíram. Sim, os simuladores são igualmente caros. Eu aí acho que há dois pontos importantes, que é existe um argumento, uma razão pela qual as equipas vão querer um aumento de equipas, porque o que vão ganhar, sim, de equipe de corridas, sim. O que vão ganhar ao final do ano é uma percentagem, já não é um valor fixo, é uma percentagem. E isso é importante. Eu tenho muita curiosidade em perceber, neste novo acordo da Concórdia. Eu sou mais fã dos valores fixos, é certinho. As percentagens Epá, tendem a mas lá tem está, anos. eu sei que sim, eu percebo, vá, de um ponto de vista de quem tem que receber, como é óbvio, mas potencialmente, se tu em vez de ganhar Sim, 100, aumenta a ownership das equipas na Fórmula 1 e o objetivo exatamente, é basicamente isso. e E é pôr uma toda a remar lógica para o mesmo correta. lado. Não, exatamente, é uma lógica correta porque potencia o crescimento. Eu ainda não ouvi falar, já confesso que até já procurei, no anterior acordo da Concórdia, existia uma cláusula que previa um aumento até 25 grandes prémios por ano. Portanto, até existir no máximo de 25 grandes prémios. Ainda não ouvi falar de ninguém de qual é o limite deste novo acordo e tenho muita curiosidade em saber Não, qual mas é. as equipas já mataram possibilidade de haver mais do que 25 grandes prémios no momento em que já disseram todas que não querem triple headers. Fizeram este ano, já está, não querem voltar a fazer. E sem triple headers não há mais 25 corridas no calendário de Fórmula 1. Já 25 corridas, estás a falar de uma série de double headers. Portanto, Eu acho que 25 corridas, e só agora de um ponto de vista pessoal, acho que é perfeitamente ajustado. Eu acho que também chega a um ponto em que existirem demasiadas corridas banaliza um bocadinho a Fórmula 1. pá, eu acho que 25 já banaliza a Fórmula 1, mas isso sou eu. Eu acho que 22 está bom. E se calhar 20 era o ideal. Quem sabe? Pá, há 52 fins de semana no ano. 25 corridas quer dizer que tens um grande prémio a cada 2 fins de semana em média. É uma loucura. É uma loucura. Já 20 corridas significa que tens um grande prémio a cada semana e meia. A cada 2 semanas e meia. Continua a ser loucura. Sim, não, é porque depois o período em que se realizam as corridas não são os 52 fins de semana. As 52 semanas. Não, ainda mais compresse, não é? Mais É ainda comprimido. mais comprimido. Tens de tirar o período de inverno, tens de tirar o Pá, mês do verão. Olha, o mês do verão é que eu acho que é estupidez, porque eles podiam gerir o mês de agosto melhor. Eu acho que é uma estupidez no verão, que é quando a maior parte das pessoas, pelo menos no hemisfério norte, estamos de férias, estamos mais relaxados, temos tempo, estamos mais concentrados, podemos seguir mais atentamente a Fórmula 1 e estar mais focados nisso, porque não temos as distrações laborais e do dia a dia. É quando não há corridas. É tipo o futebol em Portugal no Natal, não é? Chega ali à altura do Natal em que estamos todos de férias e a família e há ambiente para se ver os jogos e partilhar esses momentos em conjunto, é quando não há jogos de futebol. E eu acho que nisso os americanos dão cabo às asas a toda a gente, porque chegas à véspera de Natal, tens jogos da NBA, NFL, NHL, só não tens beisebol porque já acabou a época. E desporto de alta competição que se quer de entretenimento e que é altamente, atenção, é que a Fórmula 1 não estamos a falar exatamente o mesmo que o futebol, por exemplo, não é? Porque no futebol as equipas mais pequenas pagam acima da média nacional, mas não é por aí além. Mas na Fórmula 1 os pilotos são principalmente está-me a faltar a palavra. São muito principalmente bem pagos. E eu sei que os engenheiros mecânicos isso não o são, mas são pagos bem acima da média.
E portanto, e podem-lhes dar um bónus, e pode ser a Liberty a tratar disso, um bónus de Natal, mas não, eu acho que tem que haver aqui alguma maneira de tirar aquele mês de agosto do vazio em que está e ter corridas em agosto como havia antigamente. Sim. E se calhar evitar que a época se estique até dezembro e possa acabar em início ou meados de novembro, quando era antigamente. E portanto, eu acho que este mês de agosto é uma imbecilidade. E depois as equipas têm que ter capacidade de ter rotação de pessoal, quer dizer, não é? Eles não precisam de ter sempre os mesmos 30 gajos lá. Há gajos ali que podem ser substituídos em uma corrida aqui, uma corrida ali. Aliás, uma das coisas, eu li por acaso li um artigo interessante exatamente no RaceNet, nesse site, Racefans.net. exato, racefans.net, que falava sobre a questão do calendário. E uma das coisas que lá dizia engraçada é que as equipas têm que levar menos pessoas e continuam a poder funcionar como deve ser. Ou seja, antes que levavam equipas como a Red Bull, eu tenho alguma informação sobre isso, chegava a levar 200 pessoas para alguns grandes prémios, que é um perfeito exagero. Funciona com 80, não é? E portanto eu acho que existe margem de manobra sim nesse sentido. Agora, isto vai ser inevitável. A forma como vai acontecer vai aumentar grandes prémios, vai ser reformulado o formato de fim de semana. Tu deste uma sugestão que eu acho que é ótima, que é a reintrodução dos testes, se calhar com alguns limites. Sim, cada equipa tem direito a X testes por ano privados e que se passa por sua vida. Quilómetros que faça. E põe os pilotos de teste que têm lá parados, não é, em simulador a correr na pista. Exatamente. Acho que é uma excelente ideia, mas duvido muito que isso avance. Porque é daquelas medidas que, olha, foi como acabarem com o terceiro carro. Também, vocês falaram numa das manhãs, com o Castro, Sim. É por custos e duvido que alguma vez volte. Por isso. Mas o mais ridículo é que as equipas têm lá um terceiro carro, não está montado. Sim. Mas isso não está montado, nem está homologado. Nem está homologado para o Grande Prémio, portanto não pode correr. Mas o que quer dizer é que o custo Acho que a única coisa que podem fazer é se o chassis, se um dos chassis tiver uma fratura, aí eles podem usar esse terceiro carro, mas salvo isso, nada. Mas, ou seja, o custo existe, está lá, não está montado. Que é uma coisa não, mas isto é uma parvoíce dos custos na Fórmula 1, porque tudo que eles anunciam cá para fora, como medidas de contenção de custo, vais a ver e não são. Claro. As verdadeiras contenções de custo são outras coisas. Não, isto são negócios há tempo do Eccleston, não é? Que as coisas eram ditas de uma maneira, mas a realidade era de outra. E depois há muito que salvar face aqui, no meio destas coisas todas. A Fórmula 1, mais que qualquer outro desporto, vive da imagem. E projeta uma imagem. Ok? E tudo isso é depois tido em conta na forma de comunicação que é escolhida. Por isso é que eu dizia há bocado, se calhar não queremos saber como é que são feitos estes negócios. Sim, completamente, nem vale a pena. Se quiseres trabalhar na Fórmula 1, se quiseres trabalhar na Fórmula 1, queres saber como é que são feitos estes negócios, porque vais lá estar. Mas se queres continuar como nós, fãs da Fórmula 1, de fora, a ver as corridas aos fins de semana e a seguir as notícias, não queres. Não queres. Assim como não queres ver o que se passa no futebol português, perdes vontade de ver futebol. Então não. Olha que vamos perder a audiência. Não vamos por aí. Portanto, eu acho que as coisas têm que ter a sua magia, por muito que seja artificial. E acho que quem segue a Fórmula 1 há muitos anos como nós já percebe que o que é negociado, o que é que não é, e quando é que é e quando é que não deixa de haver. E não precisamos estar aqui a perder muito tempo depois a falar sobre isso, porque isso retira a magia da coisa no resto. Mas isso não nos inibe a nós, daqui no podcast, sempre que percebemos que há marosca, como no caso da Racing Point, em que nós dissemos claramente desde o início que isto era marosca, não tínhamos grandes dúvidas. O Vasco até fez uma grande dissertação sobre fotografias e qualidade de fotografias e fotocópias. Fiz e bem, atenção, fiz e bem. E portanto, isso continuamos a dizer. Mas agora, para o público em geral, que não é apaixonado, quer dizer, que não vive tão intensamente a Fórmula 1, isto é como a religião, não é? Quem acredita, acredita, e quem tem fé, tem fé. Quem não tem, não tem.
E depois há os que estão ali que não sabem se é mesmo a série, se não é, enquanto não souberem que não é, vão seguindo com alguma atenção a coisa, mas quando souberem que já não é, deixam de seguir. Portanto, isto não há bruxas, não é que eu não acredito em bruxas, mas que as há, como dizem nossos colegas galegos. Portanto, está bem assim, não é preciso sabermos mais detalhes destas coisas e já nos chega um toto-ovo, não é preciso saber que há lá mais. Nós, em última análise, o que queremos é ver corridas. Pode. E que sejam ver corridas, emoção, ultrapassagem. Exatamente. E polémicas que sejam porque chocaram e bateram e quase se iam batendo em pista. É essas coisas, essas polémicas que a gente gosta. É isso que a gente quer. Sim, epá, e eu gosto de personagens coloridas e divertidas e contrastantes. Eu hoje está complicado de falar. Epá, eu, por exemplo, não acho piada nenhuma à maneira como ela está a fazer isto do racismo, mas ainda bem que está a fazer. E ainda bem que há um Leclerc para lhe dizer a um Verstappen, mas nós não queremos fazer. E o que é bom é que haja esta diversidade e que eles deixem de ser robôs controlados por máquinas de relações públicas e marketing e passa a haver homens a sério como havia antigamente e que tinhas desbocados, incontroláveis e doidos e porque foi isso que nos trouxe à Fórmula 1. E por falar nisso, uma nova rubrica que vamos lançar agora, em breve, vamos começar a falar destas idiosincrasias que existiam na Fórmula 1 e que a Fórmula 1 Corporate está a tentar apagar do mapa e que esperemos que não apague. E já temos o regresso do Alonso para o ano para garantir que pelo menos mais 2 anos não vão apagar de certeza. Mas o que a gente quer na Fórmula 1 é personagens, pessoas, homens de caráter e mulheres de caráter, quando houver mulheres também, que falem pela sua cabeça, que defendam aquilo que acreditem e que lutem por isso, do a quem doer, e que isso depois na pista se traduza em duelos ainda mais interessantes e mais competitivos e mais divertidos para quem está a ver de fora. E é uma das coisas que eu sinto falta da Fórmula 1 é telenovelas como havia com o Prost e com o Senna, como havia com o Alonso e com o Hamilton, foi a última que tivemos, que nos enchem os dias entre corridas, não é? Não, e tu dizias uma coisa aí, eu sendo já um bocadinho mais velho do que, por exemplo, quando vejo uma personagem como o Lando Norris, não consigo achar não consigo empatizar muito com algumas das coisas que ele faz. Mas consigo perceber que aquilo que ele faz, por exemplo, aquela coisa que ele fez de cantar na sexta-feira, lá está, é essa cor, é esse o fora do normal, que para nós é mais ouvir o Alonso a dizer, não me chateis mais no resto da corrida no rádio, ou o Kimi dizer a mesma coisa. Essa frase foi na primeira corrida com a Ferrari, atenção. Ou na segunda. Foi a primeira ou a segunda corrida com a Ferrari, no Grande Prémio da Austrália. Portanto, não quero que me digam mais nada do rádio até o fim da corrida. Exatamente. E esse tipo de coisas é que torna a Fórmula 1 realmente interessante. Claro. Muito bem. Olha, ficamos por aqui hoje. Já passámos largamente a hora. Quem corre por gosto não cansa. E nós aqui estamos com gosto e, portanto, até nos esticamos sem dar por ela e às vezes até perdemos o jantar e outras coisas. Mas, mais uma vez, foi uma boa conversa sobre Fórmula 1. Nós voltamos daqui a uma semana, já depois do Grande Prémio da Rússia em Sochi. Até lá, desejo uma grande semana, um grande Prémio da Rússia e cá estaremos daqui a 7 dias para falar de F1 outra vez. Obrigado a todos. Só falta um mês. Só falta um mês? Então. Vamos a Portimão. Se tudo correr bem, daqui a um mês estaremos em Portimão. Sim, senhor. É verdade. Bem lembrado. Um abraço a todos. Abraço a todos. Adeus.